Então vamos lá. Aula 1, né, sobre o módulo das escrituras. Falando sobre introdução, eu coloquei o seguinte: primeiro, por que começar falando sobre a Bíblia? E aí eu escrevi o seguinte: antes de falarmos sobre Deus, salvação, igreja, dons ou escatologia, precisamos responder a uma pergunta fundamental: de onde tiramos tudo isso? Nós vamos estudar durante esse ano e o tempo que a gente for usar esses temas sobre teologia sistemática. O base da fé cristã é um tipo de teologia sistemática. O que é uma teologia sistemática? É quando você pega várias coisas na Bíblia sobre o mesmo assunto e sistematiza, coloca tudo no mesmo lugar. Isso é sistematizar uma doutrina. Então, tudo que nós sabemos sobre Deus, sobre salvação, sobre igreja, sobre dom, sobre escatologia, sobre tudo, vem de algum lugar. Ou seja, de onde vem, né? O cristianismo não é construído sobre experiências pessoais, emoções, tradições humanas ou opinião. Ele é construído sobre a revelação escrita de Deus. Se não começarmos pela Bíblia, tudo que vier depois fica sem fundamento. É por isso que a gente precisa primeiro falar sobre as Escrituras. A grande maioria das confissões de fé, os catecismos e tudo mais, começam com as Escrituras. E os grandes ataques, tá? À fé começam pelas Escrituras também. A Bíblia contém erros, a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu vou falar um pouco sobre isso durante a nossa conversa aqui. Mas por quê? Porque essa é a nossa base, entende? Uma igreja que não tem a Bíblia como base, ela tem emocionalismo como base, ela tem qualquer outra coisa. Só que isso cria problemas, certo? Problemas porque não tem como eu saber de onde aquilo está saindo. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Muitos aqui já ouviram falar sobre cobertura espiritual, muitos aqui. E qual que é a base bíblica? A resposta é nenhuma. É um monte de texto isolado, mas no fim das contas, nada mais é do que controle. É um líder tentando controlar os liderados dele para fazer a vontade dele. E como que a gente rebate isso? Se é achismo, se cada um cria uma doutrina do que for, com a Bíblia. Não tem outra forma. Se a Bíblia não é a nossa regra de fé e prática, alguma outra coisa vai ser. E essa outra coisa, muito provavelmente, não é verificável, e aí já temos o problema, e não é confiável. Porque a Bíblia, além de tudo, é confiável. Nós podemos confiar nela. E nós vamos falar disso ao longo das nossas conversas, tá? Se a Escritura não for confiável, então não sabemos com certeza quem é Cristo, o que é o Evangelho, o que é o pecado, ou como alguém é salvo. Sem uma base segura, cada pessoa cria sua própria versão do cristianismo. É por isso que toda grande confusão na igreja começa mexendo na autoridade da Bíblia. Quantas vezes você vai ouvir de descrentes que não crê na Bíblia, porque a Bíblia foi um livro escrito por homens e tudo mais, e a gente precisa aprender a rebater isso, principalmente para nós mesmos. Tá? O livro do MacArthur, que eu mostrei mais cedo, Por que Crer na Bíblia, é um rebate a isso. Mostra por que a Bíblia é confiável. A gente vai falar sobre a autoridade, inerrância das Escrituras mais para frente. E por que isso é importante? Porque nós precisamos estar alicerçados. Lembra da casa sobre a rocha? É exatamente isso. Vai vir o vento, vai vir a chuva e não vai nos derrubar. Quantas pessoas foram derrubadas porque a base dessas pessoas não era sólida? Essas pessoas confiavam em outras pessoas, essas pessoas confiavam em doutrinas, essas pessoas tinham uma ideia de quem Deus é. Eu já vi muito isso acontecer. A pessoa tem ideia de quem Deus é. Quando chega até a Bíblia mostra o Deus verdadeiro. E essa pessoa não crê no Deus verdadeiro porque é diferente do Deus que ela cria. E aí ela abandona a fé. Mas na verdade ela não abandonou fé nenhuma, porque ela nunca teve fé. Ela creu em um Deus que apresentaram para ela, que ela achou bacana, que ela achou que se encaixava com a forma de viver dela, e ela foi vivendo tranquila, até ser confrontada pela palavra de Deus. E aí ela abandona aquela fé falsa e diz ter abandonado a Deus, sendo que ela nunca conheceu a Deus, né? E aí, a primeira questão é: a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Toma muito cuidado com esse contém a palavra de Deus. Hoje em dia, muitos pastores, principalmente progressistas, tem essa ideia de marxismo cultural e tudo mais, eles estão dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Muitas pessoas falam que a palavra de Deus é Jesus, aquela coisa, frases bonitas, mas que podem trazer verdades demoníacas, tá? Existe uma diferença enorme entre dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Vamos lá. Quando dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, afirmamos que toda a Escritura é inspirada por eles. Por Deus. É o que está em 2 Timóteo, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada para instruir o homem e tudo mais. O que a Escritura afirma, Deus afirma. A sua autoridade é total. Quando a gente fala assim que a Bíblia é a palavra de Deus, nós estamos dizendo que toda a Bíblia
é inspirada por Deus. Logo, toda a Bíblia tem autoridade. Toda a Bíblia está correta. Mas quando alguém diz que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, está dizendo que parte dela é inspirada e parte não é. E alguém precisa decidir qual parte vale e qual parte não vale. Esse é o perigo. A pessoa fala, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, Deus ainda fala, aquela coisa toda. Tenta dar aquele migué para falar assim, olha, tem a Bíblia, mas tem coisas a mais. Coisas que Deus revela só ao coração do homem, coisas que Deus revela em sonhos, aquela coisa toda. Isso cria um absurdo. Por quê? Porque no fim das contas, a autoridade não está na Bíblia. A autoridade está em quem está falando. É igual quando alguém vira para você e fala assim, ó, é, Deus me falou, tá, 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 tá. Como que você vai rebater um Deus me falou? Você não estava lá, você não consegue saber. Então, a forma correta de rebater, entre aspas, ou de julgar isso é se o que Deus falou, que aquela pessoa falou que Deus falou com ela, está contido na palavra de Deus, ou tem bases na palavra de Deus. Se não tiver base, você não pode crer naquilo. O espírito enganador. Satanás também pode enganar as pessoas. É por isso que, por exemplo, muitas pessoas se voltam para sonhos, se voltam para revelações e tudo mais, e se esquecem da palavra de Deus e são enganadas por falsos espíritos. O que a gente mais vê nas igrejas são alguma coisa. Já repararam? Eu sou pastor, eu era ex-bruxo, e na macumba é assim, assim, assado. Eu era ex não sei o quê, e lá era assim, assim, assado. E as pessoas trazem religiões falsas para dentro do cristianismo como experiência. Essa foi a minha experiência. Então, sinceramente, não interessa a sua experiência. Interessa o que a Bíblia diz. Eu gosto muito de dar um exemplo de um livro que eu li, e assim, quem me conhece aqui já está cansado de ouvir. Já está cansado de ouvir esse exemplo. Mas eu vou dar esse exemplo mesmo assim, que é o exemplo de um livro que eu li quando eu era novo na fé, que chamava Crônicas de um Exorcista. Eu comprei o livro achando que era um ex-exorcista que tinha se convertido, né? E tudo mais, contando as histórias e tudo mais. Só que não. Na história, o cara era dizia ele que era ex-exorcista, que tinha se convertido, e ele contava experiências de expulsão de demônios, mas totalmente diferentes da palavra de Deus. Totalmente. Ele contou, um dos que mais me chamou a atenção, um caso de que ele estava numa casa, uma pessoa estava endemoniada, eles colocaram essa pessoa numa cadeira, amarraram ela no nome de Jesus, ela ficou paralisada lá, coisa que não está na Bíblia. E aí esse cara foi expulsando em nome de Jesus, e o espírito não saía, e esse cara umas 4 horas tentando expulsar, não conseguiram, e aí, cansado, esse cara encostou em um móvel, esse móvel deixou cair, esse encostar no móvel deixou cair um vaso, e quando o vaso caiu, o demônio gritou. O cara olhou para aquilo e falou assim, opa, e começou a tocar nas coisas. Tudo aquilo que o demônio gritava, ele juntou tudo, levou pro terreiro da pessoa, queimou tudo e o demônio saiu. Eu terminei o livro, aquela parte do livro, tinha chegado no meu ponto de ônibus, fechei o livro, joguei na lata de lixo e fui embora. Porque é absurdo. Ou a Bíblia está certa, e os demônios saem em nome de Jesus, ou esse cara está certo. Sabe o que aconteceu? Esse cara está errado. Aconteceu que o demônio brincou com ele, o pai da mentira mentiu para ele. Ó, que novidade. Mas ele colocou aquilo ali como se fosse uma grande vitória. Então assim, mas você não crê que o demônio saiu? Não creio. Ou a Bíblia está certa, ou esse cara está certo. É simples assim. A gente precisa entender isso. Ou a Bíblia é a nossa regra de fé, ou qualquer outra coisa vai ser, tá? E é aí que mora o perigo. Se a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, então eu me torno juiz dela. Eu passo a decidir o que é cultural, o que é mito, o que é exagero, o que não combina com o meu tempo. Assim a autoridade sai da escritura e passa para o coração humano. Não é mais a Bíblia que corrige, é eu corrijo a Bíblia. Esse é o problema quando as pessoas falam, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. A minha pergunta é, que parte que é e que parte que não é? Eles que decidem, entendeu? Eles olham para o Romanos 1, que fala contra a homossexualidade, e falam, opa, isso foi para a época. Eles olham para Timóteo, quando Paulo diz que a mulher não deve exercer autoridade sobre o homem na igreja, e falam, opa, isso foi para a época. E o que não foi para a época? As bênçãos. O que não foi para a época? As vitórias. A gente pode pegar exemplos de Abraão, exemplos de Moisés e trazer para o nosso dia a dia. Mas aqueles ensinos doutrinários que os apóstolos deram para as igrejas, não, isso foi para o tempo deles. Então, assim, é absurdo. Vocês entendem o absurdo que é a Bíblia só conter a palavra de Deus e não ser a palavra de Deus? E quando isso acontece, qualquer doutrina pode ser adaptada. O juízo vira metáfora, o pecado vira construção social, a cruz perde sua necessidade, o evangelho vira terapia. Isso está acontecendo muito nos meios progressistas. O evangelho liberal, o liberalismo teológico, essa ideia de... se fala muito
está se falando muito essa semana na internet sobre cultura, né? E muitas coisas que são consideradas pecado na Bíblia, para essas pessoas é só cultural, era da época, as pessoas não entendiam. Pessoas que não falam grego tentando interpretar o grego, pessoas que não falam hebraico tentando interpretar o hebraico. E uma das coisas que eu aprendi quando eu entrei no Evangelho é humildade. O Evangelho tem mais de 2000 anos. A história dos judeus é desde o Éden, entende? Então, assim, eu preciso ter humildade para entender que eu não vou inventar a roda, que Deus se revelou durante as eras para as pessoas. Eu preciso olhar para os pais da igreja, eu preciso olhar para a reforma protestante, eu preciso olhar para a história da igreja e encontrar ali pessoas que entenderam o evangelho. E não homens que, eram datados pelo seu tempo e agora Deus revelou para nós. Isso é muito, mas muito arrogante da nossa parte. E muitas das pessoas estão vivendo essa arrogância, pegando a palavra de Deus, trazendo para o nosso tempo e falando assim, agora nós temos a verdadeira revelação da palavra de Deus. E não é assim que funciona, tá? Só beber uma água aqui. Então, o que surge quando a palavra perde a sua primazia? O que acontece quando a Bíblia deixa de ser o centro de uma igreja? Quando a Escritura deixa de ser a autoridade suprema dentro da igreja, algo sempre ocupa o lugar dela. Lembra disso, nosso coração é uma fábrica de ídolos, já dizia Tim Keller. Então, a ideia é, se Deus não nos governa, algo governa. Se a palavra de Deus não governa a igreja, alguma coisa vai governar a igreja. Se a palavra de Deus não governa, outras coisas governam. E o que costuma surgir no meio disso? Primeiro, falsos profetas, que dizem, Deus me revelou, mas não podem provar pelas escrituras. É a primeira coisa que acontece. Esses falsos profetas, apóstolo Miguel, essas confusões que estão acontecendo na internet, são de igrejas que não têm a Bíblia como primazia, como a única revelação de fé e prática cristã. Então qualquer coisa serve, né? Então, e Satanás ele é muito esperto, porque ele transformou a Bíblia em só mais um livro. Enquanto isso, alguém que nem te conhece, fecha o olho, faz uns malabarismos lá, começa a embolar a língua e fala com você alguma coisa extremamente genérica, esse é de Deus. Seu irmão chega até você e fala assim, olha, a Bíblia diz que você tem falhado com seu irmão. E Mateus 18 está dizendo para eu vir aqui com o irmão para chamar sua atenção, para que se você ouvir, eu te ganhe como irmão. Pronto, esse irmão fica com raiva, não volta mais na igreja, aquela confusão toda. Mas se vier um profeta e revelar, olha, Deus está falando para você consertar, Deus está falando para você mudar de vida, pronto, aí é Deus falando. Mas a Bíblia já estava falando isso. Deus não precisava aparecer em sonho para alguém desconhecido para falar o óbvio. Ele não precisava fazer isso. Quando você vai ver as revelações que aconteciam no Antigo Testamento, no Novo Testamento, eram coisas novas, coisas que iam acontecer e coisas assim que não dava para prever da forma que era prevista. Isaías não previu só o exílio, ele previu 70 anos, certinho, o tempo do exílio. Entende? Deus estava mostrando quanto Deus estava odiando aquele povo. Então, a gente precisa parar de achar que é espiritual uma coisa extremamente natural. Satanás, no livro de Jó, ele vem de rondar sobre a terra. E rondando sobre a terra, ele conhece todas as coisas. Chega um cara numa igreja e fala assim, eu tô vendo aqui uma pessoa que tá sofrendo muito. Quem não tá sofrendo? É a minoria que não tá sofrendo ali. Eu vejo você, mulher, que está aqui orando pelo seu filho. Quantas mulheres sem filho estão ali? Quantas mulheres que estão com filho na droga que estão ali? A igreja é um alento dessas coisas. Então, quando a palavra deixa de governar, a primeira coisa que surge são falsos profetas. Depois, revelações exageradas que colocam experiências pessoais acima do texto bíblico. E eu vou contar para vocês uma outra experiência. Eu estava em um seminário e o pastor começou a contar de como ele fez a alma dele ir até dentro do carro de um rapaz e fazer o carro bater. O cara bateu o carro, porque ele projetou a alma dele até o carro lá fazendo mal para o homem. Pronto. Beleza. Todo mundo achou uau, eu fiquei horrorizado. E aí, eu pergunto no outro dia, né? Lá não podia fazer pergunta. No outro dia, aproveitei que eu tinha chegado cedo e chamei ele. Gente boa pra caramba, né? Falei, ô pastorzão, então, aula passada o senhor falou sobre o mal que o senhor fez pro rapaz e tudo mais. Eu queria ver se tem alguma base na Bíblia, algum texto bíblico que dá base pro que o senhor falou e tudo mais. E a resposta dele foi super tranquila. Ele falou, seu irmão, não, isso é mais experiência minha mesmo. Eu falei, tá. Eu vou discutir com a experiência do cara. Não tem o que fazer. E isso, eles se validam disso. Eu não consigo bater de frente com a experiência sua.
Se eu virar para vocês e falar assim, olha, aqui agora eu tô vendo um anjo, como que vocês vão falar que é mentira? Não tem como vocês falarem que é mentira. Vocês não estão vendo. E eu não consigo provar que eu tô vendo. Mas vocês também não conseguem provar que eu não tô vendo. Então, fica essa bagunça. O que a gente pode fazer? Olhar na Bíblia. Quando os anjos aparecem, como eles aparecem, que mensagem que eles vêm trazer. Aí eu consigo dizer, olha, tem anjo nenhum aí não. Você está alucinando, entendeu? Mais uma coisa que acontece quando a Bíblia não tem primazia numa igreja. O emocionalismo descontrolado, onde sentir substitui obedecer. Isso acontece muito. Igrejas mais moldadas pelo emocionalismo do que pela obediência à palavra de Deus. Gente, quando eu era novo na fé, tinha muito disso. O louvor pegava fogo. Na hora da palavra era sono. Sono demais. Aí, não. Louvor que é bom. O louvor que é bacana. Porque no louvor, na música subindo, naquele povo gritando, aquela confusão. E, meu filho, você cai, você grita, você liberta. Você se solta. Só que isso também acontece em um show de rock. Isso também acontece em uma roda de samba. A música tem esse poder de emocionar. Só que a emoção descontrolada, ela faz com que a pessoa perca os sentidos e se esqueça de que obedecer é melhor do que sacrificar. Minha mãe sempre falou isso comigo. Não é de muito ler, não é de muito conhecer, é de muito viver. Não adianta nada. Então, eu vou lá, eu pulo, eu salto. Ai, cai no manto, pode ou não pode? Pois é, quando você levanta do manto, você muda. Você perdoa o seu irmão, você paga suas dívidas, você é um cristão melhor? Se sim, meu filho, pula, cai, sapateia, faça o que você quiser. Desde que haja mudança no final. Agora, nunca há. Existe sempre um emocionalismo e cada vez maior. E o pior, tá? E o pior. Eu já passei por isso, eu não sei se vocês passaram por isso. O dia que o emocionalismo não vem, a tristeza toma conta. Isso aconteceu muito comigo, de eu achar que Deus não estava comigo, porque naquele culto eu não senti nada, eu não arrepiei, eu não senti nada. Então, assim, o culto estava fraco. Ou às vezes é culpa do pregador. Ih, o cara tá falando demais. É muita Bíblia. Não, não, não. O cara tá falando. O cara não tem força, não tem o poder. Entendeu? Isso é o emocionalismo descontrolado. Outra coisa que acontece quando a Bíblia perde a primazia nas igrejas. Doutrinas moldadas pela cultura e não pelo texto sagrado. Gente, se nós pararmos aqui para sentar e fazer a conta de quantas coisas que nós temos nos nossos cultos brasileiros hoje em dia, que é só cultural e que não tem nada de Bíblia, porque a Bíblia ela dá muitas respostas sobre como o culto deve ser. A gente chama isso de princípio regulador de culto. A Bíblia dá resposta sobre como deve funcionar as lideranças da igreja. A Bíblia dá resposta de como deve funcionar a plantação de igrejas. Ou seja, muitas coisas que nós fazemos como igreja, os sacramentos, ceia, batismo, como deve acontecer, está lá. Só que nós acostumamos com certa doutrina, com certa cultura, e a gente não vai para o texto bíblico. Entende? Olha, um irmão está necessitando de cesta básica. O que a gente faz? A gente só resolve, a gente não vai para a escritura e vê o que tem que acontecer. Tem que acontecer, peraí, a Bíblia fala que a igreja deve suprir o órfão e a viúva. Então nós temos que ir lá, ver se essa pessoa está necessitada mesmo, porque a gente não pode dar só uma cesta básica e fingir que nada está acontecendo. Tem mais coisa. A Bíblia manda a gente fazer mais coisa. Irmãos novos na fé, chegaram na igreja, como deve acontecer? Ah, fulano é bom em tal coisa. A gente conversa muito sobre isso. Eu, Vanessa, Robin, minha esposa. Fulano chegou na igreja, ele é muito bom em tal coisa. Ótimo, mas a Bíblia diz que o novo na fé não deve fazer as coisas. Não deve tomar liderança de nada para que ele não seja tentado. Então, por mais que ele seja bom, que ele seja ótimo, por mais que ele até tenha sido de outra igreja, se essa igreja não é uma igreja irmã, ele é um novo na fé. Ele deve ser experimentado. Então, assim, mas não, a gente está sendo moldado pela cultura. Entende? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de formas de ser moldado pela cultura. A Lagoinha, ela pintou as paredes de preto numa época. E ela pintou por um motivo muito correto. Por quê? Porque a Lagoinha sempre gravou os seus cultos. E aquele branco em volta, aquilo ali trazia iluminação de volta. Então, assim, a luz batia e voltava. Então, para resolver aquilo ali na edição e tudo mais, era horrível. O que a igreja fez? Tem algum problema com a parede estar preta? Não. Foi lá e pintou tudo de preto. O que algumas igrejas fizeram? Gostaram e aderiram, sem gravar os cultos. Aí viraram as igrejas da parede preta. Aí parede preta, show pirotécnico, aquela confusão toda, mas não tá gravando nada. Aquilo ali é pra quê? Pra gerar uma atmosfera de emocionalismo. Então, assim, pela cultura. Muito se esquece também dos idosos, que se assustam com aqueles ambientes. Ambientes que muitas das vezes não são para eles. Eu converso muito com o Robin sobre isso. Sobre a igreja ser plural, porque ela tem que ser para o jovem, mas ela precisa ser para o idoso também. E nesse cabo de guerra entre jovem e idoso, o idoso ganha, tá?
O idoso ganha sempre. Então, não, tem que ter mais coisa para jovem. Não, tem que abaixar mais o volume da guitarra, porque o idoso não está aguentando. Entendeu? É o mais forte dando suporte ao mais fraco. E para finalizar, o autoritarismo espiritual, onde líderes se tornam incontestáveis porque afirmam falar diretamente da parte de Deus. Isso acontece muito. Quando as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, ela estava escrita só em latim, a igreja católica deitava e rolava. Não era isso? Essa não foi a briga de Lutero? A primeira coisa que Lutero fez, as pessoas falam assim, os católicos dizem, não, Lutero começou essa revolução para se casar, mas a primeira coisa que ele fez não foi se casar. A primeira coisa que ele fez foi traduzir a Bíblia para o alemão simples, para que o alemão pudesse ter acesso à palavra de Deus. Porque sem o acesso à palavra de Deus, o que o padre dissesse era lei. Até os dias de hoje, a Igreja Católica diz que não tem como você interpretar a Bíblia sem a ajuda do magistério, ou seja, sem os líderes católicos. Por quê? Porque eles sabem que quando a pessoa abre a Bíblia, ela não fica na Igreja Católica. Essa é a ideia. A gente está comentando muito lá no grupo nosso sobre a CCB, e a CCB tem esse ódio ao estudo bíblico. Por quê? Porque no momento que as pessoas começam a estudar a Bíblia, eles saem da CCB. É simples assim. O controle acaba. Por quê? Enquanto não tem uma autoridade, qualquer um pode ser autoridade. E aí esses pastores se enchem de pompa, esses pastores se vestem bonito, esses pastores ficam até numa certa distância dos irmãos para mostrar essa espiritualidade, para que os irmãos não vejam as suas falhas, os seus defeitos e não questionem. O irmão que questiona é a ovelha negra. O irmão que questiona não presta. Uma igreja que não aceita questionamentos bíblicos é uma seita. Isso fica bem claro, tá? Bem claro. A Bíblia é a autoridade de fé. Todos nós aqui, Deus colocou todos nós aqui sob os cuidados do pastor Robson. Todos nós aqui. Mas Deus colocou todos nós aqui, inclusive o pastor Robson, debaixo da autoridade dele mesmo, através da palavra de Deus. Então, eu respeito os meus pais, mas eu respeito mais a palavra de Deus. Eu respeito a minha esposa, mas eu respeito mais a palavra de Deus. Eu respeito o meu pastor, mas eu respeito mais a palavra de Deus. Eu respeito o meu presidente, mas eu respeito mais a palavra de Deus. Entende? A Bíblia manda que a gente respeite, mas ela diz que ela é a autoridade. Então, vamos supor, se o nosso líder, nosso presidente, mande que a gente se ajoelhe diante de uma estátua. A resposta é não. Não. Simples assim. Agora, se ele aumenta o imposto, você faz o quê? Você paga. Fazer o quê? Né? Faz o L e paga. Não tem muito o que fazer. Ou seja, quando a Bíblia perde o centro, a igreja não fica neutra, ela fica vulnerável. É por isso que as pessoas, o brasileiro, tem que parar com essa ideia de não gosto de ler. Ninguém gosta de ler no começo, é normal, é totalmente compreensível. Mas se a gente não lê, a gente não vai entender. Vocês querem ver uma coisa? Sei lá, eu posso estar enganado dos números, tá? Mas há 20 anos atrás, existia pouco material teológico em português. Então só tinha conhecimento teológico quem sabia inglês, quem sabia, sei lá, outras línguas. Por quê? Tinha pouco material. Hoje tem mais material, glória a Deus por isso. Mas antes não tinha, então era mais difícil. Você tinha que aprender inglês. Agora, na época de Charles Spurgeon, por exemplo, não era só inglês que tinha que aprender, não. Hebraico, aramaico. Para antes dele também, pior ainda. Entende? Então, assim, hoje nós temos facilidade em ter essas informações. Mas nós não queremos. Mas nós somos preguiçosos. Mas a gente vai esperar o nosso YouTube postar um vídeo sobre. Entendeu? Mais rápido. A gente não vai ler a Bíblia toda em um ano, porque vai demorar muito. Entende? A gente não vai debruçar. A gente tem coisa demais para fazer. Isso é só desculpa, tá, gente? Isso é só desculpa. A história mostra isso. Peraí, mais alguém chegou? Sempre que a escritura é relativizada, surgem abusos, manipulações e confusões doutrinárias. Dito isso, antes de construir uma casa, você garante que o alicerce é firme. Antes de estudar qualquer doutrina, precisamos afirmar que a base é sólida. Se a Bíblia é realmente a palavra de Deus, então ela tem autoridade absoluta sobre a nossa fé e prática, e se ela não for, então todo o resto desmorona. Amém? Fica entendido isso, então? Por que estudar a Bíblia primeiro? Porque ela é a base de tudo. Se a gente não colocar esse alicerce firme agora, não adianta nada. Eu vou te contar sobre um Jesus que você não vai conseguir aferir em lugar nenhum. Eu vou te falar sobre um Espírito Santo, eu vou te falar sobre pecado, eu vou te falar sobre o Evangelho, só que você não tem aonde aferir isso. Você vai olhar e falar assim, eu não sei se eu concordo. Muitas pessoas discordam da Bíblia. Beleza, problema delas. Mas muitas das vezes a gente discorda porque não tem uma base sólida, né?
É um achismo atrás de um achismo atrás de um achismo. Eu costumo falar com os bereanos, os meninos lá, os adolescentes, que se eu não conseguir provar para eles na Bíblia, é para eles esquecerem o que eu acabei de falar. Entende? Então, todas as vezes que eu falo com eles alguma coisa, a gente está lendo o Breve Catecismo de Westminster e lá tem as referências. Então, a gente lê as referências e explica as referências. Por quê? Porque por mais que o catecismo esteja falando e ele seja uma bênção para a nossa vida, esse catecismo precisa estar respaldado na palavra de Deus. Se fugir da palavra de Deus, nem os catecismos, nem os concílios, nada vale sem a palavra de Deus, tá? Dito isso, o que é a Bíblia? A Bíblia não é um livro religioso, um manual moral ou uma coletânea de textos antigos. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, dada por ele ao seu povo por meio de autores humanos sobre a ação do Espírito Santo. É o que está escrito em 2 Timóteo 3,16, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ela é toda inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Ou seja, ela é revelação divina, inspirada por Deus, autoritativa para a fé e prática e suficiente para a salvação e a vida cristã. Deus se revela e a Escritura é o meio normativo dessa revelação. Guarda bem isso, tá? As Escrituras são o meio normativo da revelação de Deus. E aqui eu queria falar com você sobre dois tipos de revelação, tá? A revelação geral e a revelação especial, tá? Deus não permaneceu em silêncio. Ele se revelou de duas formas. Primeiro, através da revelação geral, que é o conhecimento que todos os seres humanos têm de Deus por meio da criação, da consciência e da história. Toda a criação revela quem Deus é, a nossa consciência revela quem Deus é e a história revela quem Deus é. Salmos 19:1 diz que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. E Romanos 1:20 diz, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus têm sido vistos claramente através das coisas criadas. Ou seja, essa revelação torna o ser humano indesculpável diante de Deus. Só que tem um problema com essa revelação geral. Ela não é suficiente para a salvação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma pessoa comum, vivendo a vida comum, ela olhando para a natureza, olhando para a sua consciência, pecaminosidade e tudo mais, olhando para a história do mundo, ela vai descobrir que existe um Deus, que esse Deus é todo-poderoso, que ele é criador dos céus e da terra, que ele deve ser adorado, que ele não abandonou o mundo, que ele continua cuidando do mundo. Ele vai entender sobre o pecado, ele vai entender que ele é uma pessoa má, que ele precisa de algum tipo de redenção, ele precisa agradar esse Deus de alguma forma. Mas que forma? Como isso deve ser feito? Como eu faço para ser salvo? Isso a revelação geral não consegue explicar. Entendeu? A pessoa não consegue chegar em Jesus Cristo é o único suficiente Salvador só através das coisas criadas, tá? Por isso existe a revelação especial, que é a revelação clara, redentiva e salvadora de Deus, dada por meio das Escrituras e de forma suprema na pessoa de Jesus. Hebreus 1 e 2. No passado, Deus falou muitas vezes de várias maneiras, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho. Sem revelação especial, o ser humano não conhece o caminho da salvação. Ou seja, a Confissão de Fé de Westminster diz o seguinte: a revelação geral mostra que Deus existe. A revelação especial mostra quem ele é e como somos salvos. Você vai entender primeiro que Deus existe através da revelação geral de tudo. Você olha e fala assim, não é possível, isso aqui não foi criado por nada. Os ateus, eles precisam negar Deus. Eles não só não acreditam em Deus, eles negam um Deus. Porque, através das coisas criadas, é indiscutível que isso daqui não pode ter sido feito nem pelo nada, nem pelo caos, porque o caos não cria ordem, tá? Então, alguma coisa ou alguém criou isso, e todo mundo. Beleza. Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam indesculpáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessários para a salvação. Por isso foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade, ao seu povo. Ou seja, Deus
através das coisas criadas, se revela como um Deus. Mas como Salvador, ele nos revela através de uma revelação especial. Isso começou desde ele mesmo se apresentando no passado, aqueles homens, Abraão, Isaac e tudo mais, até os profetas, até Jesus Cristo e até a formação da Bíblia, que a gente vai falar na nossa próxima aula sobre o cânon, tá? Sobre a unidade das Escrituras. Embora escrita ao longo de aproximadamente 1500 anos por diversos autores humanos em diferentes contextos históricos, a Bíblia possui uma unidade profunda, pois tem um único autor último, Deus. A Bíblia foi escrita por homens, inspirada por Deus. Então, quem escreveu a Bíblia? O próprio Deus. A Bíblia conta uma única grande história, a história de redenção. Ela começa com a criação, vai até a queda, a promessa, a redenção e a consumação dessa redenção. Jesus Cristo é o centro e o cumprimento das Escrituras. Lucas 24, 27 diz assim: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. É Jesus se revelando em toda a palavra de Deus. Além disso, a Bíblia foi escrita em hebraico, que era o idioma antigo, aramaico, existe uma pequena porção no Antigo Testamento. O aramaico nada mais é do que a junção do hebraico com a língua da Babilônia. Quando o povo voltou do cativeiro da Babilônia, eles voltaram falando aramaico. E lá na Babilônia eles passaram a falar aramaico com o tempo. Então esse aramaico é a mistura do hebraico com essa língua já extinta da Babilônia. E então tem algumas partes, Daniel ali, que são em aramaico. E grego no Novo Testamento, tá? Esse fato reforça que Deus falou de forma compreensível dentro da história e prepara o caminho para o estudo do cânon das Escrituras que a gente vai chegar. Vamos lá. Seguindo agora o panorama bíblico, tá? O Antigo Testamento aponta para a promessa de redenção. Primeiro, ele revela o caráter de Deus. O Antigo Testamento revela quem Deus é. Expõe a condição pecaminosa do ser humano. Você vai ver direto o ser humano pecando e falhando contra o Senhor. Apresenta a lei, os profetas e os escritos como preparação para Cristo. Grava bem isso. A lei, os profetas e os escritos. É assim que o Antigo Testamento é separado. Lei, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os profetas maiores e menores e os escritos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Jó, na começo de Jó, que são os escritos, os livros poéticos, tá? Já no Novo Testamento, ele apresenta o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento. Jesus como Messias prometido, a obra da salvação, a formação da igreja e a esperança da consumação final. 2 Coríntios 1, 20 diz que todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim. Tudo se cumpre em Cristo, tá? E aí eu separei aqui os acontecimentos em uma ordem que fica fácil da gente compreender a Bíblia. Porque a ideia aqui também, a gente não é falar assim, sei sobre a Bíblia, deixa a Bíblia de lado. Não, é um incentivo à leitura bíblica, tá? Então, a partir de hoje, abre Gênesis 1 e vai ler sua Bíblia. Não fica abrindo ela bibliomanticamente, assim, versículo tal. Não. Vai de Gênesis e lê ela toda. E esses são os acontecimentos, tá? Primeiro, a criação. Deus criou o universo perfeito e o homem à sua imagem para viver em comunhão com ele. Depois a queda. Adão e Eva pecam, trazendo morte e separação, mas Deus promete um redentor que vai pisar a cabeça da serpente. Depois disso, depois deles serem expulsos e tudo mais, acontece o dilúvio. Deus julga a corrupção humana com o dilúvio, preservando Noé e renovando a sua aliança. Deus cansa do povo e manda o dilúvio. Com isso, surge a Torre de Babel. A humanidade se rebela novamente e Deus confunde as línguas, espalhando as nações. Depois de um tempo, acontece o chamado de Abraão. Deus escolhe Abraão e promete abençoar todas as nações por meio da sua descendência. Dali surgem os patriarcas. Deus preserva sua promessa através de Isaac, Jacó e José, levando Israel até o Egito. No Egito, depois que o faraó lá que gostava do povo morreu, surge um novo faraó que não conhece José, história nem nada, e o povo de Israel é oprimido, mas ele cresce sob uma promessa. Acontece o êxodo, Deus liberta Israel por meio de Moisés, estabelece a sua aliança no Monte Sinai. No deserto, Israel peregrina por 40 anos e aprende a depender de Deus, muitos sim, outros não. Sobre a liderança de Josué, Israel entra na terra prometida, Canaã, pela fidelidade de Deus, e depois de aquelas guerras em que uns povos eles destroem, outros eles escravizam, outros eles não conseguem destruir, acontece o período dos juízes. O povo vive em ciclos de pecado e libertação porque não havia rei Israel. Primeiro versículo de Juízes e o último versículo de Juízes fala a mesma coisa. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia conforme
a sua vontade. E aí você vai ver esse ciclo, onde o povo peca, é levado em cativeiro, no cativeiro esse povo se arrepende, Deus levanta um juiz, esse juiz liberta o povo passa a adorar a Deus, o juiz morre, o povo peca, é levado em cativeiro, e esse ciclo sem fim, interminável até a monarquia, tá? Deus estabelece reis em Israel e promete a Davi um trono eterno. Só que passado disso, acontece depois de Salomão, a divisão dos reinos. O filho de Salomão comete uma besteira lá, e as 12 tribos são divididas em duas. Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. Judá com 2 tribos, Judá e Benjamim, e Israel com as outras 10 tribos, tá? O reino do norte cai, Israel é conquistado pela Síria por causa da sua idolatria, e é totalmente dizimado, tá? Isso fique... reino do norte é totalmente dizimado. Já o reino do sul também cai, Judá é destruído pela Babilônia, e Jerusalém e o templo são arrasados. Mas a Babilônia agia diferente da Síria. Enquanto a Síria espalhava o povo, e aí esse povo deixava de existir, a Babilônia trazia a sua cultura para o povo. E daí surgiu o aramaico, tá? Mas o povo estava em cativeiro, o povo não estava disperso, tá? Depois, o povo é levado no exílio babilônico, né? Experimentando disciplina e uma esperança futura. Daí surgem muitos dos profetas profetizando não só a queda, como a restauração. E o retorno do exílio. Deus permite o retorno e a reconstrução de Jerusalém e do seu templo. O Antigo Testamento finaliza ali, naquele período um pouco depois da reconstrução do templo. E aí existe um período chamado período interbíblico, que é o silêncio profético. Durante 400 anos, Israel aguarda o cumprimento das promessas do Messias. Durante 400 anos, nenhum profeta fala em nome de Deus. Nenhum, tá? Existem vários escritos, nós vamos falar disso no cano, vários apócrifos que acontecem nesses 400 anos, mas nenhum deles é visto como inspirados por Deus, tá? Deus se cala por mais de 400 anos. Hoje, né, Deus fala em cada esquina com o negro que não lê Bíblia, mas naquela época ele calou, tá? Estranho, né? Enfim. E aí, o Novo Testamento começa com o nascimento de Jesus. O Filho de Deus se encarna para cumprir as promessas do Antigo Testamento. Temos nos evangelhos o ministério de Jesus, que é Jesus anunciando o reino, realizando sinais e revelando plenamente quem Deus é. Ele vai revelar o Pai plenamente. Jesus morre na cruz como sacrifício substitutivo pelos nossos pecados. Não morre à toa, ele morre para nos substituir. Ele renasce, Jesus nasce, vence a morte e renasce, né? Ele ressurge, a ressurreição de Jesus. Ele vence a morte e confirma sua obra redentora. Ele ascende aos céus e reina à direita do Pai, que é o que a Bíblia diz no final dos evangelhos. Acontece o Pentecostes, o Espírito Santo é derramado e a igreja é formada. E aqui, uma confusão, tá? Pentecostes não é o acontecimento. Pentecostes é a festa. Existe uma festa de Pentecostes que foi inaugurada no Antigo Testamento e ela está acontecendo. E na festa de Pentecostes existe a descida do Espírito Santo, tá? Depois da descida do Espírito Santo, existe a expansão da igreja, né? O evangelho se espalha pelo mundo por meio dos apóstolos. Dali nós temos as cartas apostólicas, os apóstolos instruindo a igreja sobre as doutrinas e a vida cristã. Temos, no final, Apocalipse, Cristo revela a vitória final sobre o mal e a consumação do reino, e a nova criação, novos céus e nova terra. Deus restaura todas as coisas e habita eternamente com o seu povo. Para concluir, irmãos, eu acho que vai dar quase uma hora certinho. A Bíblia é a revelação escrita de Deus, suficiente e confiável, que aponta para Cristo e revela o plano da redenção. 1 Pedro, vou deixar isso com vocês, 1 Pedro 1:25. A palavra do Senhor permanece para sempre. É o que Deus disse. Então, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós não confiamos nos homens, nós não confiamos no nosso achismo, no que a gente pensa que Deus faz melhor. Se você acha que Deus deveria ser melhor, que as coisas deveriam ser diferentes, enfim, quando você tiver um universo, você cria essas regras. Mas enquanto o universo for de Deus, as regras são dele, e essas regras estão contidas na palavra de Deus. É a nossa fonte confiável. Eu queria deixar isso bem claro para vocês. É a nossa fonte mais confiável. Vocês podem confiar no que eu acabei de falar, tá? Não, eu gosto de você demais, Maurício, então eu vou confiar em você. Mas vocês precisam primeiro confiar na palavra de Deus. Vocês precisam conferir se tudo que eu estou falando está contido na palavra de Deus ou tem qualquer tipo de base na palavra de Deus. Do contrário, vocês precisam. Isso é uma necessidade do cristão, tá? Vocês precisam rejeitar toda doutrina que não está
exposta na palavra de Deus deve ser rejeitada, tá? Isso evita que a gente adore um Deus falso, tá bom? Vanessa, você ora pra gente encerrar. E é isso. Amém. Oro sim. Tá dando para ouvir? Que eu tô dentro do ônibus? Tá sim, tá sim. Então tá bom. Senhor, nós queremos te agradecer por esse início de estudo da sua palavra. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade de mergulhar e entender a sua santa palavra. Senhor, que a gente possa, nesses dias de estudo, entender o que o Senhor quer para nós e, mais que ouvir, Senhor, nós colocarmos em prática e que a gente possa transmitir tudo que nós aprendemos aqui. Senhor, abençoa a vida do Maurício, renova a saúde dele. Deus abençoa cada irmão, Senhor, que dedicou o seu tempo para estar aqui aprendendo mais do Senhor. Somos privilegiados. Nos ajuda, Senhor, no decorrer dessas quintas-feiras. Que o Senhor continue derramando graça e sabedoria sobre todos nós, para nós crescermos juntos como igreja, em unidade. Em nome de Jesus, oramos. Amém.